Então a camada de aplicação, vamos ver cada um dos serviços, os principais. Primeiro, navegar na web, né? O serviço de www ou o HTTP, que é o nome desse serviço aqui, tá? O HTTP, ele usa o protocolo TCP na porta 80 para se comunicar, ok? Ah, mas você não falou de TCP ainda, por que você está falando isso aqui? Porque isso aqui, o que eu estou colocando aqui, você tem que decorar, tá? Então, a gente já está mostrando agora para você ir indo, para você poder ir gravando esses números. Então, HTTP ou www usa o serviço do TCP para ser transportado pela rede na porta 80. Então ele é um serviço usado por navegadores da internet, né, pelos web browsers, para acessar conteúdo da página de internet. O HTTP ele vai sem criptografia, ele vai em texto aberto. Você tem uma versão criptografada chamada HTTPS, tá? Então esse aqui, ó, antes de você mandar qualquer coisa, ele troca uma chave e quando você trocar a informação de verdade, ela vai estar criptografada, ela vai estar embaralhada, né? Você não vai conseguir ler essa informação. O HTTPS usa o TCP na porta 443. Depois a gente tem os aplicativos para transferência de arquivo, o FTP e o TFTP. O FTP, o primeiro aqui, o File Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferência de Arquivo, é um serviço confiável, então ele usa o TCP nas portas 20 e 21. Ele usa duas portas para transmitir. Uma porta para dados e outra porta para enviar os comandos. Tá? Então, por exemplo, você fala, ó, eu quero pegar o arquivo teste.txt. Isso vai por uma porta. Aí, quando o servidor te fornece o arquivo, ele volta por outra porta. Ok? Então, ele é orientado a conexões, usa o TCP para transportar os arquivos e suporta transferências bidirecionais, tá? Depende tudo como é que você configurou o teu servidor. O FTP você pode configurar o teu servidor apenas para escrita, né? Para read, apenas para leitura, né? Read, aqui é leitura, ou para leitura escrita, que é o read e write. Aí sim, esse cara é para leitura escrita. Se for apenas para leitura, o usuário só pode copiar o arquivo, só pode ler o arquivo, abrir, né? Não vai poder gravar nada no servidor, tá? Quando é leitura escrita, ele pode baixar o arquivo e gravar também no servidor, alterar, apagar, fazer o que ele quiser, ok? O FTP, no Windows, por exemplo, você usa até pelo Explorer. Você abre o Explorer e digita FTP, // e coloca aqui o nome do site que você quer acessar via FTP. Ele vai aparecer pastinhas, arquivos, como se você estivesse navegando no teu próprio computador, ok? Depois a gente tem o TFTP, o Trivial File Transfer Protocol. Trivial File Transfer Protocol, o TFTP, ele é um parente do FTP, só que bem simples. Ele é trivial, ele é simples, tá? Ele não usa o TCP, ele usa o UDP para fazer as transferências, tá? Na porta 69. Então o TFTP usa UDP na porta 69. Ele é um negócio bem simples. Você ativa um servidor e você tem um cliente, tá? Aí você simplesmente fala, ó, eu quero esse arquivo, ou então você coloca um arquivo dentro do servidor, só que sem login. Esse cara aqui, o FTP, ele permite que você configure um usuário, um user e uma senha, né? Um password. Aí quando o cara clicar lá no site do FTP, quando ele entrar no site do FTP, o FTP vai te dar uma telinha pedindo qual o teu usuário e a tua senha. Aí ele vai ter que autenticar para poder buscar algum arquivo. No TFTP não tem isso aqui. Se você ativar um servidor TFTP, todo mundo que tiver um cliente TFTP e souber qual é o teu servidor, vai conseguir puxar o arquivo, tá? Só que também você tem só uma proteção, né? Que você pode deixar isso aqui somente de escrita, somente de leitura, né? Read, ou leitura e escrita, read e write, tá? Então se você não quer que ninguém grave ou delete alguma coisa, coloca ele como read. Se você quer deixar
fazer o que quiser com aquele arquivo, você pode colocar a pasta como read e write. É a única segurança, tá? Você veja que o FTP é mais seguro, né? Ele tem usuário e senha. Se você for um administrador de rede, você pode ouvir também no serviço chamado SFTP, que é o Security FTP. É tipo o HTTPS do FTP, tá? O SFTP é um FTP seguro, que aí vai ter criptografia. O FTP aqui, ó, ele passa tudo em texto claro. Então você consegue, se alguém capturar os pacotes na rede, consegue ver teu usuário, tua senha e consegue também copiar os arquivos que estão sendo transferidos, ok? Mesma coisa o TFTP. Agora, e-mail. Então, e-mail, a gente tem dois sentidos, né? Você tem um servidor aqui, tem um sentido que você quer enviar o e-mail, então você está aqui o teu computador, você pegou o e-mail, criou, deu um enviar e esse servidor vai enviar para chegar num outro servidor, tá? Para envio, a gente usa o serviço de SMTP, que é esse carinha aqui, ó. SMTP. Ele usa o serviço do TCP na porta 25, tá? Então ele administra a transmissão do correio eletrônico. Então ele é o Simple Mail Transfer Protocol. Quando você dá um enviar na tua caixa de correio do e-mail, lá que você escreveu o e-mail, dá um enviar, esse teu e-mail é enviado através do TCP na porta 25 para o teu servidor de SMTP. Para receber o e-mail, quando você dá um receber, quando você recebe o e-mail, você pode estar utilizando o POP3, que é cada vez mais raro, ou o IMAP. As portas padrões do POP3 e o IMAP são 110 e 143. Padrões, tá? Tem muito provedor de e-mail que manda você trocar, usar a porta 583 no POP3 e uma outra porta no IMAP, tá? Por quê? Porque como essas portas aqui ó, são bem conhecidas, normalmente elas acabam sofrendo ataque, tá? Então o pessoal manda trocar a porta para dificultar um pouco mais. Apesar que isso, para quem quer atacar, não dificulta muita coisa. Então, qual a diferença do POP3 para o IMAP? O POP3, você tem aqui o teu servidor de e-mail, né? Quando você recebe um e-mail, ele é enviado para o servidor e ele fica numa fila, num cache aqui, tá? Armazenado numa memória. Se você usar o POP3 no teu computador para baixar esses e-mails são passados para cá e apagados do servidor. Então eles vão ficar aqui. Você não tem cópia no servidor. A próxima vez que você entrar no servidor, se você não recebeu nenhum e-mail, ele não vai passar nada, tá? Ah, e se eu apagar do meu computador? Dançou, não tem cópia. Agora, você tem um outro serviço chamado IMAP. O IMAP, você tem aqui o teu servidor, você recebeu o e-mail, ele vai ficar no servidor. Quando você abrir o teu cliente IMAP, você abre uma cópia, tá? E você fica sincronizando com o servidor. Eu apaguei um e-mail aqui, ó, ele apaga no servidor, tá? E assim vai. Eu posso criar uma pasta no servidor, transferir um arquivo para uma pasta, tá? E ele vai ficar sincronizado com o servidor, ok? Então o IMAP é o que a turma usa muito para poder possibilitar aquele famoso serviço de webmail, né? De webmail. Porque não tem sentido você ter um webmail com POP3, né? Porque você vai baixar tudo. Na hora que você entrar na internet via webmail, os teus e-mails vão estar tudo lá no computador, você não tem como acessar. Então, com o IMAP, você tem uma cópia, né? Você tem um espelho no teu computador. Se você desligar o teu computador e acessar de casa depois, de um outro computador que você tem, você consegue ler o e-mail mesmo assim, ok? Agora, vamos monitorar. Veja, a gente já viu como é que acessa a página da internet, opções para fazer transferência de arquivo, né? Página da internet HTTP e HTTPS, transferência de arquivo FTP e TFTP, e-mail para enviar e-mail SMTP, para receber o POP3 e o IMAP. Agora vamos ver como é que a gente pode monitorar os equipamentos. Então, serviços para fazer monitoração, troubleshooting, acesso remoto. O primeiro e mais simples dele é o Telnet, o Terminal Emulation, ou emulação de terminal. Ele é um serviço TCP que roda na porta 23. Então o Telnet é aquele que a gente faz um Telnet
e dá o IP do roteador, 192.168.1.1, por exemplo, e ele vai abrir uma telinha para você, com um login e uma senha, digitou, você acessa a console remotamente, tá? Então ele permite que você acesse a console do roteador, do switch, de um servidor remotamente e execute comandos. Qual é o grande problema, qual é a grande desvantagem do Telnet? Ele também é enviado em texto claro, ele não é seguro, tá? Então, até o usuário e a senha que você está usando, você consegue capturar e ler com o sniffer, tá? Que é um capturador de pacotes, que eu vou mostrar para vocês. A versão segura é o que a gente chama de Security Shell ou SSH. Usa também o serviço TCP na porta 22. Aí, antes de ele transmitir os dados, ele fecha ele negocia com uma chave, é como se ele fechasse um túnel e criptografa as informações, tá? Então as informações são trafegadas aqui entre o computador de gerenciamento e o router, vão ser todas criptografadas. Se um cara lê, ele não vai conseguir entender nada, a não ser que ele tenha a chave, tente quebrar a tua criptografia, que para o SSH é bem complicado, tá? Outra opção de gerenciamento é o SNMP. Então, o Telnet, o SSH, é para eu fazer um login remoto, né? Acessar o console remotamente. O SNMP já não tem mais essa função. O SNMP tem uma função diferente. Ele é um protocolo chamado Simple Network Management Protocol. Protocolo simples de gerenciamento de rede. Ele usa o serviço UDP na porta 161, tá? E ele possibilita que você monitore os teus equipamentos. O SNMP ele vai ser melhor estudado no segundo curso para o CCNA, né? Que é o ICND2 ou 200.101. Mas basicamente ele funciona como? Você tem um banco de dados padrão para os equipamentos chamado MIB, tá? São as informações aqui, um banco de dados. O roteador grava um monte de coisa nessa MIB. Tá? Grava um monte de coisa nessa MIB. Aí você tem um gerente de rede, que é o micro da gerência, que ele vai pegar e ler essa MIB aqui, ó, e exibir os dados na tela para você, ok? Então, o SNMP, ele é um protocolo também do tipo cliente-servidor, que você tem um gerente e um agente. Os roteadores, os switches, você tem que ativar o SNMP. Ele não vem por padrão configurado nos equipamentos, ok? Assim como o Telnet e SSH, vocês viram que eles não vêm padrão. Por padrão, né? A gente tem que colocar um IP na interface, configurar as VTYs, para aí sim eles responderem. O SNMP também. O roteador da C-Switch da CIS suporta SNMP? Suporta. Vem por padrão? Não, você tem que configurar. Syslog, ele é um serviço que permite que você copie todos os logs para um servidor, tá? Para um servidor de Syslog. Então o servidor de Syslog ele fica escutando na porta UDP 514. Aí, por exemplo, você tem lá no teu computador, você está ligado via console no router. Quando cai uma interface, ele avisa para você, né? Link down, line protocol down. Isso aqui vem para a CLI, aqui vem para a tua tela, para console, por padrão, e é gravado dentro do roteador num arquivo de log, um registro de eventos, tá? Só que se você desligar o roteador e ligar de novo, esse arquivo é zerado. Então, para você não perder esse arquivo de registro, você usa esse servidor de Syslog. Então, você tem um servidorzinho, toda vez que aparecer aqui uma mensagem, ele manda para a console, ele grava no arquivo de log e envia para o servidor de Syslog. Aí vai ficar tudo gravadinho aqui, ó. Desligou o roteador, ligou de novo, ele perdeu o log, mas você tem uma cópia que está no servidor de Syslog. Isso serve para ajudar no troubleshooting e para ajudar na auditoria. Por exemplo, você chegou de manhã e notou que um roteador estava com problema, está desligado. Ou então ele está sem configuração. Aí você quer saber, o que aconteceu com esse roteador, né? Se ele está sem configuração, o que pode ter acontecido com ele? Você pode ir lá no servidor de Syslog e analisar as mensagens que foram geradas. Aí, por exemplo, você vai ver que 3 horas da manhã teve um usuário lá, um usuário qualquer, o João aqui, o usuário João, entrou no roteador e configurou o roteador e saiu.
Aí você pode desconfiar, opa, esse cara fez alguma coisa, né? Por exemplo, ele fez um erase start e reload. Fez um erase start e reload no roteador para fazer o roteador ficar zerado. Pô, tô falando aqui, o cara é um terrorista, né? Mas eu estou usando um caso extremo, mas isso aqui serve para muita coisa. Tem empresas que têm regra, por exemplo, você não pode configurar o roteador ou alterar o roteador em horário comercial sem uma autorização. Você pode ter o syslog gravando os logs e analisando depois se tem gente entrando nos roteadores e tentando configurar sem autorização em horário comercial. Então é para isso que é utilizado, né? O famoso dedo duro, e claro, também é utilizado para você fazer o que a gente chama de correlação de evento, né? Ah, parou de funcionar um servidor. Aí você vai entrar no syslog e dar uma olhada se algum evento aconteceu perto da hora que parou aquele servidor, para você ver se não era um problema de rede, ou então é o servidor que está com problema, ok? E o coração da internet, né? Junto com o HTTP, HTTPS e o serviço de e-mail, que são os mais utilizados, nós temos o Domain Name System, sistema de nomes de domínios. O DNS, ele é o coração da internet, por quê? Porque se não fosse ele, você teria que decorar os endereços IPs de todo mundo. 192, 168, 10, 1 é o meu servidor de e-mail. É o meu servidor da intranet. Ao invés de você digitar somente intranet no teu browser, você teria que digitar 192.168.10.1. Aí você ia ter que saber o IP do servidor da Cisco, o IP do Facebook, o IP de não sei quem, o IP da DLTech. Então, o Domain Name System é o sistema de nomes de domínio que é gerenciado por uma entidade internacional, que ela distribui isso através dos países, né? A gente acho que eu até citei isso em capítulos anteriores, falando sobre a internet. Ela distribui isso entre os países, tá? E, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o registro BR, né? Você pode comprar lá um domínio para fazer o teu site. Quando você compra um domínio e registra um servidor DNS, você está falando que o site www.meudominio.com.br você encontra nesse servidor DNS. E dentro do servidor DNS você registra os nomes de domínio, por exemplo, um www com um IP, 192, alguma coisa, tá? O DNS, ele é um serviço que ele pode rodar tanto em UDP quanto em TCP, tá? Então veja que tem duas situações. Por exemplo, o meu cliente, eu tenho aqui, toda a placa de rede tem que ter um IP, uma máscara, um gateway, que é o roteador padrão, e um DNS, no mínimo, tá? Então, esse DNS aqui, ó, é o teu DNS local. Aí, ou pode ser um DNS de internet. Quando você quer acessar www.umdominio.com.br, ele vai perguntar para o DNS dele. Isso aqui é feito em UDP na porta 53, tá? Esse servidor aqui, ó, ele pode conhecer esse domínio ou não, tá? Se ele não conhecer, ele vai ter que perguntar para um servidor que tenha maior hierarquia que ele. Aí essa pergunta aqui é feita em TCP na porta 53, tá? Ah, esse servidor aqui eu não sabe, ele pergunta para um que tenha mais autoridade que ele. Esse aqui não sabe, ele pergunta para um que tenha mais autoridade que esse. Um deles vai saber, e aí vai responder e vai chegar até aqui, e esse cara devolve para você a resposta que você pediu, tá? Então o UDP, ele é um serviço distribuído, desculpa, o UDP não, o DNS ele é um serviço distribuído, tá? Cada empresa tem o seu servidor DNS e você tem aqui os .com, .br, que é, por exemplo, o raiz lá, que é do registro BR, que conhece a maioria dos IPs que conhece todos os IPs que estão registrados no Brasil, tá? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei, eu curti, dar um like e também, se você estiver aqui no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal. Em algum lugar aqui tem uma logo da DLTech, onde você pode clicar em cima e assinar o canal. Aí você vai virar um subscriber, um assinante do canal, e sempre que tiver uma novidade, você vai receber um aviso e vai poder assistir. Se você está no Facebook, em cima do vídeo vai ter a nossa fanpage, o link da página oficial da DLTech no Facebook. Clica lá,
curta a nossa fanpage, que ela também é atualizada sempre com os novos conteúdos bem legais e você vai poder também ser avisado por lá quando a gente lançar alguma novidade. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!